Hoje nós trazemos esse tema na continuidade das nossas reflexões de autoconhecimento, de psicologia, de espiritualidade. O tema muito geral hoje, um tema generalista, não vou falar de uma relação específica, mas a proposta hoje é nós refletirmos sobre a nossa convivência uns com os outros. Conviver, ou aprender a conviver, como é o título da nossa reflexão de hoje, é uma tarefa de uma existência inteira e de todas as nossas existências, é uma tarefa para toda a vida. E muitas vezes os desafios que nos trazem para buscar a ajuda espiritual, para buscar os tratamentos, eles têm a ver com os temas da convivência. Convivência de pais e filhos, convivências familiares, convivência do casal, convivências profissionais, entre amigos, entre trabalhadores. A convivência sempre será um tema que a gente vai precisar olhar, analisar e perceber como está a minha convivência. E nessa que eu estou tendo dificuldade, porque sempre tem alguma ou algumas convivências que nos desafiam mais. Essa convivência com esse outro específico, o que ela está dizendo de mim? As nossas dificuldades, mesmo que a gente possa interpretar como sendo o problema é o outro é mais problemático, o outro está mais complicado de conviver. A convivência com o outro e as questões de convivência nossas que nos desafiam sempre dizem algo sobre nós. Elas falam do ponto onde nós estamos, a maneira como nós reagimos às pessoas, a maneira como nós falamos, ou a nossa dificuldade de falar, a maneira como nós sentimos e expressamos os nossos sentimentos, ou os sentimentos que nós guardamos e deixamos aquilo ali fermentando dentro de nós, as coisas que nós nos ressentimos e não perdoamos, ou a nossa facilidade, alguns já caminharam um pouco mais nisso e tem mais um desprendimento de se doar, de perdoar, de abrir mão de um ponto de vista e de conseguir acolher o diferente, as diferenças. Aí, diante de tudo isso que eu estou falando, essas falas podem caber um pouquinho para cada um de nós, pois nós não estamos reprovados em todas as nossas convivências. Algumas vão muito bem. Algumas pessoas a gente convive bem e se relaciona tranquilo, e tem algumas que a gente dá mais problema, que ali é mais difícil, que ali é mais desafiante, que ali a gente está ressentido, ou magoado, ou não consegue falar, ou não precisa falar, ou se doa demais, não consegue dar limite, enfim. Falar dos nossos relacionamentos é importante, pois toda a nossa reforma íntima vai ser testada na nossa convivência uns com os outros. Às vezes a gente já acha que está paciente, até que a gente é testado. Às vezes eu já acho assim, eu já conquistei um pouco de humildade, até que eu sou testado no meu orgulho ou na minha vaidade. Às vezes eu acho que eu sou generoso, até que alguém mexe nas minhas coisas e eu vejo que eu ainda sou muito apegado. Entendem? Tem algumas coisas que a gente só vai saber se é de fato quando a gente é testado na convivência, no encontro com o outro. No Livro dos Espíritos, na questão 768, tem um comentário de Kardec no final dessas questões, falando sobre a necessidade da vida social. É uma parte do Livro dos Espíritos, que está nas leis morais, lei de sociedade. No final dessa questão, tem um comentário de Kardec que é muito oportuno para esse assunto que a gente está falando aqui de relação humana, de convivência, que é a vida em sociedade. Kardec diz assim: homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas umas às outras se completam, para lhes assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Insulado aqui quer dizer como uma ilha.
A gente foi feito para viver em sociedade, não como uma ilha, não isolados. Então, o que esse comentário está dizendo? Nenhum de nós tem as faculdades e as características do espírito completas. Nós estamos evoluindo, nós estamos progredindo enquanto espírito. Então, a gente precisa uns dos outros para crescer. Às vezes, um ponto que eu ainda estou pouco desenvolvido, o meu amigo, o meu irmão, o meu marido, a minha mãe tem mais desenvolvido aquele aspecto. E aquilo me complementa, ou aquilo me estimula. Às vezes, estou falando das coisas boas, mas também das ruins. Às vezes tem determinados defeitos nossos que só vêm à tona quando são espelhados no outro. Às vezes na relação íntima, na relação de casal propriamente, tem alguns defeitos nossos que ficam mais evidentes. Porque aquele vínculo emocional que se tem no casal, ele suscita, ele estimula e ele traz à tona várias características de que quando a gente está vivendo sozinho, elas não aparecem. Eu não tenho como eu ser testado no meu ciúme, ou no meu apego, ou na minha possessividade, na minha irritabilidade, quando alguém que eu tenho um grande vínculo afetivo, um grande afeto, me estimula e me desafia. Entendem por que as relações familiares nos mobilizam tantas coisas? Ali tem vínculos profundos e a gente sabe que vem antes dessa existência aqui corporal. Os nossos familiares, o vínculo não começou aqui. Então vai mobilizar uma série de memórias mais profundas da nossa alma e por isso fazem que esses sentimentos mobilizados sejam mais fortes. E o que tem a ver esse trecho do Livro dos Espíritos que foi lido aqui hoje? A gente progride, a gente desenvolve, seja melhorar os nossos defeitos, ou seja, desenvolver e conquistar virtudes, qualidades, no contato com o outro. A gente precisa da vida em sociedade, da vida familiar, da convivência uns com os outros para desenvolver. Porque aí a gente vai se completando, a gente vai se estimulando, a gente vai se testando. Nas coisas boas e nas coisas difíceis. Então, o que eu quero sintetizar aqui, primeiramente, nessa introdução, trazendo Kardec, não tem como a gente evoluir isolado. A gente precisa estar no mundo, precisa estar em contato com as pessoas, para que a gente desenvolva as nossas características. Porque senão, a gente fica muito fechado em si mesmo. Ficar isolado nos leva para um estado em que a gente vai pensando muito nas nossas coisas, vai ficando ali em torno dos nossos sentimentos, vai ficando em torno dos nossos problemas e fica girando ali em torno daquele pensamento fixo. E isso não é bom para nós. Percebem? Lembrem aí de um dia de vocês que vocês não estavam muito legal. Não estavam muito bem, não estavam num dia assim de um astral bom, da energia boa. E você ficou sozinho sem fazer nada. O que aconteceu? Provavelmente piorou. Se você já está mal e você fica ali, você com seus pensamentos e ocioso, isso a gente está indo contra a leis que impulsionam o nosso progresso, que é a lei do trabalho e da sociedade. A gente ter alguma ocupação útil, a gente se colocar em movimento e a gente estar em contato com o outro, mobiliza na nossa alma forças que nos ajudam a melhorar, entende? Por isso que muitas vezes, se você já está mal e você se isola, você fica mais frágil ainda, você piora. E nós sabemos que a gente ficar muito isolado e muito fechado em si mesmo, a gente fica mais vulnerável, a gente é uma presa mais fácil para a obsessão. Você fica muito ali fechado nos seus pensamentos, pensando aquela mesma coisa, repetindo aquela mesma história dentro da sua cabeça, nutrindo aqueles sentimentos. E aí, como não tem ninguém para trocar, ninguém para às vezes te levar para um outro ponto, para dialogar, para conversar sobre aquilo, para mudar de assunto, para mudar de cena, para fazer alguma coisa junto, você fica ali fechado, aquele circuito fechado de pensamento e que aprofunda um mal-estar. Então, é importante a gente lembrar que
quando a gente está isolado demais, quando a gente está fechado demais, essa não é a nossa tendência natural. Às vezes ela é resposta a trauma, às vezes ela é um sintoma, às vezes ela é efeito de um luto. Vou dar um exemplo de cada desses que eu acabei de falar. Por exemplo, uma pessoa enlutada. Às vezes ela tem dificuldade por estar passando por um processo de luto, por estar mais triste, quer ficar mais sozinha, mais quieta, mais fechada, não quer tanto contato com as pessoas. Isso é uma tendência, um movimento natural, porque quando algo nos dói, a nossa tendência é fazer isso. Então a vida social vai dar uma retraída. Mas se ficar muito tempo assim, isso acaba prejudicando, pois nós temos uma necessidade da troca e do contato. Pode ser que alguém que ainda está muito triste, muito enlutado, vai precisar um contato 1 a 1, não já ir numa festa de aniversário, entende? Não já ficar numa multidão. Mas alguma troca é importante para a gente poder não ficar sozinho na nossa dor, sozinho nos nossos pensamentos. Pois as dores pioram quando a gente fica isolado. Também no trauma. Quando a gente passa por um trauma mais sério, por algo que nos machucou, por algo que machuca a alma, e a gente não volta mais o mesmo depois daquele evento, daquela situação que foi traumática, a tendência é que a gente fique meio desconfiado com a vida. Depois de um trauma, depois de uma perda significativa, um fracasso profissional, um divórcio que foi muito traumático, uma coisa que foi muito traumática e muito dolorida, a tendência é a gente ficar assim, não sei se eu confio, não sei se eu vou deixar chegar perto. Fica meio assim na defensiva, porque ainda está doendo. E falei de traumas e falei de luto, e quero também falar de sintoma. Às vezes, esse isolamento, esse fechamento todo, pode ser um sintoma de um processo depressivo, por exemplo. Uma pessoa deprimida, ela tem menos energia e menos interesse no contato social. Isso é sintoma. É um dos sinais que a gente identifica que aí as coisas que eu tinha vontade de ir, eu não tenho mais vontade, não tenho mais prazer de conversar, de interagir com as pessoas, não estou com tanta energia para socializar. Fico mais irritado quando tem muito barulho, muita gente, muita conversa. Entende? Estou dizendo que isso, só por isso não dá para falar que é depressão não, tá? Não se autodiagnostiquem aí. Mas é uma das coisas que quando a gente junta com outros elementos, a gente fala, pode ser, isso é sintoma. Mas o que eu estou querendo trazer aqui desses exemplos é que sendo sintoma, processo de luto, ou mesmo um efeito de trauma, não é o nosso movimento natural. Olha para uma criança, quando ela está aprendendo a andar, aprendendo a falar, uma criança ali que está ali com toda a energia de vida, ela tem uma disponibilidade, uma abertura para o mundo, para expandir, para crescer, para interagir. Ela quer falar com você, ela quer sorrir para você, ela quer andar na sua direção, ela quer ficar em pezinha. Tem um movimento que é nosso natural, que nos leva para a expansão na direção do outro. Então, o movimento de saúde é que quando eu me percebo assim, muito fechado em mim, muito isolado, muito enclausurado ali nos meus pensamentos e nos meus sentimentos, esse é um primeiro movimento de nós para a busca de melhora. Eu pensar assim, o que aconteceu que eu não estou querendo conviver? O que aconteceu que eu estou tão aqui fechado na minha dor? É preciso conviver para a gente melhorar. E é muitas vezes ali que vai estar a nossa dificuldade. Porque convivendo mostra um tanto de coisa que a gente tem para melhorar. Nos melhora, mas também mostra o tanto de tarefa inacabada e coisas incompletas que nós precisamos completar. A convivência pode ser um campo e um material de pesquisa interno para você observar os pontos em você que você ainda não cresceu. E aí, se fosse para a gente evoluir sozinho, Deus tinha criado outro método. Mas André Luiz nos conta no Sinal Verde uma frase que eu achei muito interessante sobre isso da convivência. Ele diz assim: se a solidão valesse, as leis de Deus não fariam o seu nascimento na terra entre duas criaturas.
Ou seja, nós já nascemos em grupo. Nós já nascemos tendo que lidar com duas pessoas, nosso pai e a nossa mãe. Mesmo que você tenha convivido com ele aquele dia, não conviveu nunca mais, a gente nasce da relação de duas pessoas. Então ele diz, convertendo você em terceira pessoa para construir um grupo maior. Ou seja, para a gente nascer, para a gente estar aqui, a gente já veio da convivência, da relação de dois. Isso é tão fundamental na nossa existência que a gente entender e querer ficar muito fechado e muito sozinho é ir contra o movimento da natureza. Então, o estar nesse grupo familiar que você está, com esse pai e com essa mãe, e que serve aos propósitos da evolução, são para ajudar a gente a desenvolver uma qualidade muito importante. Tem várias qualidades que vai nos ajudar a desenvolver na nossa família. Para alguns é a paciência, para outros é a doação, para outros é o limite, é a firmeza. Cada um vai desenvolver, vai aprender uma coisa nessa escola familiar que se matriculou. Mas tem uma qualidade única que todos nós, tendo escolhido encarnar aqui, viemos desenvolver, que é a fraternidade. Porque antes de você ser filho da pessoa que você é filho, ou marido de quem você é marido, ou da relação de casal que você está, e tio, e sobrinho, e neto, e avô, e avó, qualquer dos papéis que você está na relação com esses espíritos. Antes de tudo, nós somos todos irmãos. Porque essa pessoa que você tem dificuldade de conviver, ou a que você tem facilidade, todos da sua família, todos nós aqui, todos somos filhos do Pai. Pai nosso, Jesus apontou para nós, né? Então, lembrando da nossa filiação. Então, antes desses papéis, a gente precisa desenvolver fraternidade. A fraternidade, essa condição de respeito, de tolerância, de conviver bem, é a qualidade básica que a gente precisa desenvolver. Poder ser fraterno, poder se doar para o outro, poder olhar para o outro com olhos de amor, de respeito. E aí, junto com isso, aprender a ser pai, aprender a ser mãe, aprender a ser filho, aprender a ser irmão, para quem está falando, pensando aí no irmão de laço sanguíneo, aprender a ser casal. Mas na base de tudo isso, tem o aprender a fraternidade. E a gente não aprende isso sozinho. Essas qualidades, ser fraterno, ser paciente, ser generoso, elas só se apresentam à medida que a gente começa a se esforçar ali no contato com o outro, a lidar com as nossas coisas. Se aquilo não aparecer e a gente não lidar, não desenvolve, e aí a gente fica fechado no nosso egoísmo, no nosso orgulho, que são os defeitos raiz. Então, pensando nesse projeto divino para nós, nos colocar nessa família, nesse ambiente de trabalho, com essas pessoas, nessa cidade, nesse país, nessas condições, entende? Tudo isso é um projeto para nós, para a gente desenvolver essas qualidades. Mas só conviver não resolve. Conviver ajuda muito, é um mecanismo divino para a gente evoluir e desenvolver. Mas se você só for deixando levar e só conviver de qualquer jeito, você não evolui. Deus te colocou com essas pessoas, mas você só conviver com elas, ou se estiver muito difícil, aí para de conversar, aí para de conviver, aí fica longe, aí bloqueia, aí não conversa mais. Só deixar como está e levar de qualquer jeito não faz ninguém evoluir. Eu não estou dizendo aqui que a gente não possa escolher se afastar de algumas relações que são nocivas para nós. Às vezes isso precisa ser escolha. Ficar mais longe, mais afastado, entender assim, que proximidade, que afastamento que eu preciso ter, aí cada um vai precisar analisar e ver o que é possível, naquela relação. Em algumas relações, vai ser possível
a gente ter mais contato, mais proximidade, mais troca. Aquela troca vai nos fazer bem e vai ser saudável para nós. Em algumas relações, não. A gente precisa tomar uma certa distância. É saudável a gente perceber isso. Mas perceber isso depois de ter feito tentativas, depois de ter feito movimentos e não de deixar de qualquer jeito. Porque só conviver, às vezes, assim, de uma forma automática, no nosso automático, a gente, às vezes, não cresce o que precisa crescer e não desenvolve o que precisa desenvolver. Então, a nossa condição primária é aprender isso. E ser fraterno uns com os outros, doar o nosso melhor uns para os outros, é muito bom para algumas convivências e muito difícil para outras. Mas por que é difícil nessas umas aí, que são desafiantes para nós? Nós todos aqui temos feridas emocionais, feridas antigas, e nós nascemos em famílias bastante precárias emocionalmente. Às vezes, o que os nossos pais não nos deram, faltou muito mais para eles. Às vezes, nós já sofremos alguns traumas, e quem veio antes sofreu traumas piores. E para nós já até melhorou um pouco. Mas o que eu quero dizer é que, às vezes, as pessoas que cuidaram de nós não tinham condições de saber e de estarem atentas às necessidades emocionais, a carinho, a cuidado, a respeito, educações mais rígidas, mais autoritárias. Então, a gente carrega essas coisas para a vida. E leva isso para a educação dos filhos, leva isso para a relação de casal. Então, eu recebi pouco afeto e na hora de eu dar afeto para o meu filho, eu tenho dificuldade. Então, eu vou precisar fazer um trabalho comigo, convivendo com o meu passado, convivendo com esses familiares, de reconstruir, de refazer esses laços, de olhar para essas dores. Senão, a convivência começa a dar os sinais de deterioração. A convivência vai desgastando, a gente começa a brigar muito sem motivo. Aí vou dar um exemplo. Às vezes, alguns de nós podemos trazer uma criança ferida, uma ferida de infância, de abandono, por exemplo. Pessoas que sofreram negligência, abandono, tiveram pouco carinho, pouco afeto. Aí eu levo isso para o casal. Um dia eu me caso com alguém. Que pessoa eu serei? A pessoa que vai querer muito isso de alguém. Ó, me faltou lá, tá? Então você tem que me dar carinho, atenção. Mas, por ironias do destino, e também por lei de atração, atrai um parceiro que é tão seco quanto. E aí não dá aquilo que eu mais preciso. E aí machuca esse lugar de novo, ativa essa memória de tipo, não me dá atenção, não me dá carinho, está me faltando, entendem? O que eu estou querendo dizer com isso? É que, sim, eu posso aprender na minha relação, na convivência, a conversar e a combinar algumas coisas. Eu preciso dessa atenção, isso aqui, quando eu estiver conversando, eu preciso que você olhe para mim. Ou eu gosto de carinho, você chega às vezes não dá um beijo, falar umas coisas assim, combinar umas coisas para outra pessoa ficar mais atenta. Mas a da ferida mais antiga, nenhuma pessoa adulta dá conta de suprir. O outro pode nos ajudar, pode colaborar, para falar assim, olha, grito é um trauma que eu tenho, eu não gosto que grita, eu me assusto muito, aquilo me abala, me leva para um lugar muito difícil. Então eu posso combinar com a outra pessoa assim, não grita, cuida do seu tom de voz. Eu posso combinar isso com o outro. A outra pessoa pode aprender a dar uma maneirada, mas não vai solucionar o meu trauma, entende? O outro só pode contribuir para não ativar tanto, não cutucar tanto na minha ferida que ainda não sarou. Isso na convivência a gente pode aprender a fazer. Falar, isso é um ponto frágil pro Zezinho. Eu não vou fazer assim com ele, porque isso faz mal para ele. Eu posso aprender isso. Conversando, combinando, fazendo acordos. Ou se a pessoa não dá conta, e eu já combinei, já pedi, eu entendo assim, eu já contei para fulano
que esse tipo de atitude não me faz bem e a pessoa continua fazendo, então eu entendo que eu preciso ficar um pouquinho mais longe, conviver menos. Ou se eu entendo que para nós, enquanto irmãos, a gente cresceu numa família que teve que trabalhar muito cedo e que teve pouco afeto, e todo mundo ali é meio carente dessa coisa da atenção, do carinho, a gente entende assim, a gente precisa ficar mais próximo, mais junto. A gente não pode deixar cada um jogado, largado, a gente precisa se aproximar e se juntar e ter momentos de carinho, momentos de afeto, de cultivar a intimidade, ficar próximo. Mas isso vai depender do que cada um precisa. Não tem uma cartilha que fala isso. Você que sabe quais que são as suas dores, quais que são as suas faltas, quais que são as suas sombras. E a gente só cuida dessas dores, dessas sombras, dessas nossas dificuldades, junto, vivendo com o outro. E aí eu trago aqui para nós uma frase do André Luiz, também continuando, para nos ajudar. Para nos ajudar a lidar com a parte difícil. Ele nos diz assim, ainda no sinal verde: pense nos outros não em termos de angelitude e perversidade, mas na condição de seres humanos com necessidades e sonhos, problemas e lutas semelhantes aos teus. Vou conversar um pouquinho disso aqui com vocês. Quando a gente for pensar no outro, e aqui dando um enfoque nesses outros que a gente tem dificuldade, a gente tende às vezes a polarizar muito as coisas. Algumas pessoas a gente vê como anjo, a gente idealiza muito, e algumas pessoas a gente demoniza a pessoa. E aí o que o André Luiz está recomendando para nós é assim: pense nos outros não em termos de angelitude e perversidade. Ninguém é tão anjo nem tão perverso, todo mundo tem luz e sombra. Pense como um ser humano que tem necessidade como as suas, sonhos como os seus, problemas como os seus e lutas como os seus. Primeiro, a tendência de idealizar. A gente tem a tendência de idealizar algumas pessoas. E aí a gente acha que aquela pessoa dá conta de tudo, não tem problema, que ela sabe todas as coisas. E aí a gente coloca essas pessoas no lugar de gurus, de mestres, de referências, assim, mas como se essas pessoas fossem infalíveis. Então, cuidado com isso, porque a decepção é grande depois. A gente idealiza muito, essa pessoa que a gente idealiza muito, a gente vai se decepcionar em algum momento. Mas se a gente se habituar a falar assim, nossa, essa pessoa é bem legal, bem bacana, parece que ela tem essas virtudes aqui, essas qualidades que eu admiro muito. Pode ter coisa que eu não sei, viu? Se mexer nesse angu tem caroço. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente olhar bem, todos nós temos as nossas coisas. Mesmo quem já cresceu mais do que nós. Então, quando você estiver colocando alguém muito assim no pedestal ou no altar, repensa. Porque idealizar e angelizar seres humanos é antecipar. A gente tem isso dentro de nós. A gente tem dentro de nós, como diz Leon Denis, o anjo dentro de nós, sendo esculpido, sendo trabalhado, como potência. Mas ainda não está pronto. Mas também, a gente não pode colocar o outro na condição de perverso, de mal, como algo que não tivesse solução. Uma pessoa ruim, uma pessoa adoecida, uma pessoa má, uma pessoa... A gente também não pode colocar os outros nessa condição. Se eu demonizar mais o outro, aí eu também preciso lembrar, tá, essa pessoa errou, essa pessoa tem defeitos, ela tem lá uma parte bem difícil, mas ela tem qualidade, tem isso que ela tem de bom, tem esse ponto que ela acerta. Dificulta muito a nossa convivência quando a gente põe as pessoas nos extremos. Dificulta muito quando a gente coloca alguém muito no pedestal ou quando põe muito lá no fundo do buraco. Ninguém precisa estar nesse lugar. Pode ser que as pessoas que você põe no fundo do buraco pensem assim, nossa, essa pessoa é ruim, deve ser um espírito muito perverso, muito adoecido, muito isso, muito aquilo.
Pode sim ser alguém que te feriu, te machucou muito, ou que fez muito mal para você, ou que fez muito mal para várias pessoas. Mas quem diz que nós, se formos testados, também não estaríamos no crime, nas drogas, na corrupção, ou em qualquer coisa que a gente considera reprovável? Quem diz? Eu não posso dizer isso de mim, mas eu não fui testado de ter muito poder e muito dinheiro para saber o que, é que eu ia fazer com aquilo e se eu não seria corrupto. Não dá para ter certeza. Não é o que eu quero ser, entende? Mas certeza não dá para a gente ter. A ponto da gente falar assim, não, eu já estou ótimo. Porque ninguém está tão ótimo assim, a ponto de falar assim, eu estou imune, invulnerável, eu não cairia nisso, eu não erraria nesse ponto. Eu não sou doente nesse aspecto. Talvez não seja, mas nós já fomos testados em todas as coisas. Entendem que isso que eu estou trazendo de reflexão para nós é para a gente não exagerar para um lado e nem para o outro. E para lembrar, como diz Leon Denis, nós somos feitos de sombra e de luz. Somos a carne com todas as suas fragilidades e o espírito com suas riquezas latentes, suas esperanças radiosas e seus voos magníficos. Trazendo isso aqui de luz e sombra para nós é para nos lembrar de mudar o nosso olhar sobre o outro. Se você está vendo muita sombra desse outro que te incomoda, que te desafia, você precisa voltar o seu olhar um pouco assim. Deixa eu procurar a luz aqui. Tem gente que não facilita a nossa vida, é verdade. Tem gente que é difícil, às vezes, no meio de tanta coisa ali, de tanta parafernália, a gente localizar a luz. Mas a sombra, o defeito, a treva em nós não é uma condição eterna. A gente estaciona aí, a gente erra, a gente cria um tanto de caminhos complicados e às vezes a gente complica a nossa convivência uns com os outros. De modo que fica parecendo que a gente é um ser das trevas. Mas não somos. Mas se você olha alguém muito assim, tipo, fulano não sei de luz, não. Também pode procurar que há humanidade, sombra, defeito, dificuldade ali. Isso nos ajudará muito a não criar expectativas muito grandes sobre pessoas. Expectativa a gente vai criar, não tem jeito, né? A partir do momento que a gente começa a conviver, a gente cria expectativas. Mas expectativas mais dentro de uma realidade. Dentro do que um ser humano pode nos oferecer, nos ajudar e contribuir conosco. Eu estava dizendo as feridas afetivas. Uma pessoa que se casa, ela espera que ali vai ter troca de afeto, que ali vai ter momentos de alegria juntos, que vai ter um agrado, um romance, um buquê de flores, uma data, um eu te amo. Mas se eu esperar que vai ter isso 24 horas o tempo inteiro e que o outro vai estar ali disponível para mim sempre, é uma expectativa, entende? Que está um pouco fora. Que às vezes a outra pessoa não tem aquela característica, vai ter que desenvolver isso ao longo da vida, ou tem dificuldade com esse aspecto, ou tem outras coisas na vida para dar atenção e às vezes se esquece de colocar energia naquilo. Mas se eu colocar expectativas mais reais, eu me decepciono menos. Então, tem dois extremos que a gente pode habitar nesse negócio de convivência. Justamente por idealizar demais ou demonizar demais. Um deles é a dependência. Eu estava dando exemplos aqui de carência, de coisas afetivas. Muitos de nós podemos habitar no lado da dependência. Devido a coisas que aconteceram, dores que aconteceram, faltas que aconteceram. Eu cresço sendo uma pessoa que demanda muito do outro, que pede muito para o outro, que precisa muito do outro, que às vezes dá muito trabalho para o outro, enfim, que fica nesse lugar mais do depender. Pode ser um modo mais frequente de alguns de nós aqui. Ser mais dependente. Às vezes tende a não querer fazer as coisas sozinho, pede muita ajuda, quer muito que o outro faça por mim, ou faça junto. É um lugar mais da dependência.
Mas tem um outro lugar que nós gostamos muito, que é o oposto a esse, que é o da autossuficiência. Dou conta sozinha, me viro, não preciso. Me viro com as minhas coisas, está tudo certo. É o outro extremo. Todos os dois podem ter feridas. Porque quando nós nascemos, nós temos necessidades. Nós nascemos extremamente dependentes. Um bebê, tudo que ele faz na existência dele nos primeiros 3 meses, 6 meses, é o quê? Precisa de tudo. Que alguém faça tudo para atender as necessidades básicas deles. Então nós temos essa marca original. A gente nasce precisando. Um dia você dependeu. Pode ser que desde muito cedo você tenha aprendido a se virar e a ser mais autossuficiente, a suprir as suas próprias necessidades. Mas um dia você dependeu de alguém. Senão você não estaria aqui. Então, nossa condição básica de ser humano, de criança, é extremamente frágil. E isso não é defeito. Precisar não é defeito. Depender não é defeito. Eu só estou dizendo do extremo. Do depender sempre, do depender para todas as coisas, do depender muito, do ficar excessivamente dependente. Mas esse lugar também do eu me basto, o eu não preciso, o eu não peço ajuda, eu não quero incomodar, também não é um lugar saudável. Então, para alguns de nós, o amadurecimento é depender mais, pedir mais ajuda, incomodar mais o outro. Para alguns de nós, o amadurecimento é nesse sentido. Porque às vezes a pessoa tenta resolver tudo sozinha, não pede ajuda, sofre calada, sofre sozinha, entende? E para alguns de nós, o amadurecimento é caminhar com as próprias pernas. Naquela relação é eu fazer por mim, eu suprir as minhas próprias necessidades. Em todos esses lugares tem dores. Essa pessoa muito dependente, geralmente é alguém que lá atrás teve uma ferida muito cedo de abandono, às vezes de perder um dos pais ou todos os pais, de ter ficado órfão, de ter vivido situações de negligência. Aí leva e carrega essa dor para a idade adulta e entende assim, eu não quero eu ter que cuidar disso sozinho. Eu quero que cuidem de mim, eu quero que me supram. Entendem? A pessoa carrega dentro dela um pedido ou até uma exigência de que o mundo faça. É como se fosse assim, não, eu não quero dar conta disso sozinho. Não vou fazer por mim, não vou ser independente, não vou sair da casa dos pais. Por exemplo, às vezes tem algumas pessoas que têm dificuldade, fica nesse lugar ali da dependência. Por exemplo, um dos exemplos é esse. Não consegue se sustentar no trabalho, ou não consegue seguir a própria vida. Fica muito nesse lugar de depender. De que alguém resolva as minhas coisas. Então, há uma dor ali. Eu não vou crescer, eu não vou seguir a minha vida, eu vou ficar aqui. Porque tem algo que está doendo. Mas no autossuficiente também tem dor. A dor do autossuficiente é assim, um dia eu confiei, um dia eu me entreguei e quebrei a cara. Não vou confiar mais, não me entrego nunca mais. Agora não quero pedir mais ajuda para ninguém, se precisar eu resolvo aqui eu sozinho. Isso fala também de uma dor. O crescimento aqui é arriscar quebrar a cara de novo. Talvez de uma forma mais sábia, ouvindo mais a intuição, sabendo mais em quem confiar. Mas, muitas vezes, se a gente não se arrisca na vida, a gente passa uma vida inteira meio ileso. A vida passa batido. De tanto medo de mergulhar, você fica lá olhando a piscina, você nunca entra. E aí não vive as coisas. Então não quebra a cara, mas também não vive. Não aposta, não entrega, não abre o coração de novo. Então essas são dificuldades básicas que nós temos no conviver. Alguns de nós vão precisar entregar mais, confiar mais. E tentar não ser tão assim, eu dou conta de tudo sozinho, eu me basto. E alguns de nós é poder entender assim, eu já abasteci, eu já fui ajudado, já fizeram muito por mim, agora é minha vez, de eu fazer. Eu resolver as minhas coisas, eu lidar com os meus B.O.
isso vai trazer para nós uma maturidade. Se você está em algum desses extremos, muito extremo, tem uma dor aí dentro de você pedindo para ser cuidada. Todos nós temos essa criança ferida. Todos nós temos. E ela precisa do nosso cuidado hoje. E na convivência com os outros, quando a gente empurra, quando a gente se exalta, quando a gente fica chateado demais, quando a gente fica magoado, ressentido, essas coisas são demais, é a nossa parte mais infantil e ferida que está ali ressentida, que está ali exigindo do outro. Você não me deu, você não fez para mim, você não me deu o que eu queria. Entendem? Então, a gente precisa, enquanto movimento de autoconhecimento, para conviver melhor, fazer esse movimento de olhar para a nossa história, fazer uma jornada de cura dessas questões em nós, para que sejamos pessoas melhores de conviver. Para que a gente possa ser um misto das duas coisas. Algumas coisas eu caminho com as minhas próprias pernas, mas eu também preciso de ajuda. Ou eu peço ajuda aqui, mas daqui para cá eu dou conta sozinho. Entende? Um pouco de cada. Não é nem você ser um encosto para alguém, ou nem você ser aquela pessoa que se mata, porque não consegue falar assim, está difícil aqui para mim, me ajuda. Nenhum dos dois extremos é saudável. Então, a gente vai precisar localizar qual é o nosso ponto de amadurecer. Ninguém veio aqui na Terra para ser peso e ficar dependendo, e ficar encostado, escorado, vivendo a vida de um outro alguém assim o tempo inteiro. Você precisa viver a sua história. Mas também, ninguém veio aqui na Terra para viver fechado, isolado, assim, de tipo, eu me basto, não vou precisar de ninguém, não vou abrir o coração para ninguém, porque não dá para confiar, as pessoas vão quebrar meu coração. A gente também não veio aqui para ficar assim, fechado e isolado. É no contato que a gente cresce. Então, já que essas coisas nos aconteceram e a gente está aqui no meio do caminho, tentando arrumar as nossas feridas, tentando arrumar os nossos traumas, tentando ver que jeito que convive de uma forma melhor uns com os outros, a gente pode olhar para as nossas relações desse lugar de aprendiz. Por isso que a palestra tem um título de aprender. Aprender não é da primeira vez que a gente acerta. A gente tenta, aí a gente explora, aí a gente experimenta. Eu acho que é assim, eu ainda não confio muito não, mas eu vou tentar isso aqui. Eu tentar abrir meu coração uma frestinha. Quando eu estiver confiando mais, ou se eu sentir que essa pessoa merece a minha confiança, eu confio um pouco mais. Para alguns é assim, para quem é muito desconfiado, é desse jeito, é bem devagarinho. Esse negócio de abrir e entregar o coração de novo, principalmente para quem já se machucou muito, já decepcionou muito. Para algumas pessoas é assim, isso eu já dou conta de fazer sozinho, tem muita coisa que eu tenho medo, mas esse aqui eu vou começar a experimentar. Eu vou entregar um currículo, eu vou alugar um apartamento, eu vou procurar um emprego, eu vou resolver minhas dívidas, para eu não ficar sendo essa pessoa que depende de que o outro me hospede, me dê tudo, faça tudo, resolva tudo. Às vezes é um movimento pequenininho, entendeu? Mas é o seu esforço. Qual é o seu esforço de crescimento, de movimento, de expansão, nesse sentido do que você entendeu aqui? Cada um vai ter um. Cada um vai ter pontos de se esforçar, de se dedicar, de pensar assim, esse negócio aí, esse assunto aí que ele falou, isso aí é difícil para mim, isso aqui eu vou ter que esforçar. Com essa pessoa eu vou ter que esforçar nisso, entende? Nessa convivência aqui eu vou precisar ficar atento a isso. Se a gente não ficar atento, não dar atenção, não melhora. Os problemas só se repetem, a relação desgasta e deteriora. Aí não cumpre o propósito. O motivo pelo qual você escolheu assim, eu vou vir irmã dessa, eu vou vir filho daquele. Aí fica para a próxima. Fica como algo que a gente vai carregar para continuar trabalhando esse assunto em outras experiências, com outras pessoas, em outras oportunidades. Mas às vezes essa oportunidade foi embora. Então, não guardemos tanto ressentimento no coração. Cuidemos das nossas feridas, daquilo que nos dói uns com os outros,
E experimenta passar a contar para o outro, falando, isso aqui não me faz bem, isso aqui me dói, isso aqui eu não fico bem desse jeito. Mas não guarda isso com você, não deixa isso fermentando lá dentro de você. Porque só assim a outra pessoa e você tem condição de entender, desse jeito não dá mais, eu acho melhor a gente se afastar. Ou vamos ficar junto de um outro jeito, porque desse jeito que tá não tá bom não. Gosto de você, quero ficar próximo, mas isso aqui não funciona. Entendem que tem algumas relações que a gente vai precisar sim afastar ou romper. Pela nossa saúde, pela nossa evolução, mas em algumas a gente vai precisar criar, inventar um jeito de ficar próximo e aprender a oferecer uma parte melhor nossa para aquele outro ser humano ali. Mas como é difícil pensar e falar nessas coisas, né? Ainda mais viver na prática. Mas a gente dá conta, tá? A gente dá conta. Esforçando e buscando esse autoconhecimento e olhando para nós com mais profundidade, a gente vai dar conta de acertar mais. Deslizaremos muito. Às vezes a gente leva uns tombos bem feios. Mas a gente pode também aprender e amadurecer para dar alguns passos mais acertados. Alguns, não todos. A gente ainda não está em condição de acertar tudo, não. Mas a gente pode estar na condição de aprender. De quem está disposto a aprender. Na tentativa, no acerto e erro, mas em condição de aprender. A gente não está sozinho nessa. Jesus é o nosso modelo e guia. Que Ele nos abençoe e nos inspire nessas nossas tramas, nossos dramas evolutivos aí da convivência, que a gente possa sair daqui dessa vida um pouquinho melhor. Obrigado pela escuta e pela atenção de todos.